Bom dia, querido grupo da arte marcial do viver. Hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025. Estou muito animado de iniciar mais um dia aqui com vocês. E hoje vamos seguindo um pouquinho dos estudos da filosofia e talvez vocês vão começar a compreender um pouquinho mais dessa arte marcial do viver. E quando eu falo que eu não inventei nada, né? É apenas o caminho. O caminho é esse, e os mestres já falam disso há muito tempo. Então hoje eu vou trazer aqui mais um texto do Bruce Lee, do Tao do Jeet Kune Do, do livro, né? O Tao do Jeet Kune Do, onde ele fala do Zen, tá? Então, eu vou ler, né, um texto um pouco grande, mas cheio de sabedoria, e trazer alguns comentários aqui para vocês, tá bom? Então, hoje é um dia de conhecimento, tá? Aqui no grupo da arte marcial do viver. É um dia de escutarmos, refletirmos, aprendermos. Então ele fala: atingir o esclarecimento nas artes marciais significa a extinção de tudo o que obscurece o verdadeiro conhecimento, a vida real. Ao mesmo tempo, implica uma expansão para além das fronteiras e, na verdade, a ênfase não deve estar no cultivo de uma área específica que se funde com a totalidade, mas sim na totalidade que entra nessa área em particular e se une com ela. Fazer um parênteses aqui: o símbolo do Tao normalmente é o círculo com os dois pontinhos, é o Yin e o Yang, como nós conhecemos. E normalmente nós falamos do Yin e do Yang, mas nós não falamos do Tao, do todo, que é o círculo, é o vazio. Dentro desse vazio é que está o Yin e o Yang. Então, pelo que eu compreendo aqui do Bruce Lee, ele está falando: não foque em um dos extremos, foque no Tao, foque na totalidade, né? Até porque quem normalmente foca nessa polaridade é o ego, ele que se apega às polaridades, né? Então, vou repetir aqui: a ênfase não deve estar no cultivo de uma área específica que se funde com a totalidade, mas sim na totalidade, que entra nessa área em particular e se une com ela. A maneira de transcender o karma reside no uso apropriado da mente e da vontade. A unidade de toda a vida é uma verdade que só pode ser completamente compreendida quando se aniquilam para sempre falsas noções de um eu separado, cujo destino se separa do todo. Mais um parênteses aqui. Repara, pessoal, ele está falando de arte marcial, né? Um artista marcial. Ele está falando de luta aqui? Fala a verdade. Ele está falando do desenvolvimento da alma, né? Do caminho da iluminação espiritual, né? De vencer o ego, né? Dessa dissolução mesmo, desse eu separado, né? Cujo destino se separa do todo, certo? O vazio é aquilo que está entre o isto e o aquilo. Então veja bem os julgamentos, né? É isso, é aquilo, tá certo, tá errado, sabe? O vazio inclui tudo, não tem oposição. Mais uma vez eu falo: cuidado com o julgamento, ele não se opõe a nada. Ele não exclui nem se opõe a qualquer coisa. É um vazio vivo, porque todas essas formas vêm dele e ele é cheio da vida, do poder e do amor de todos os seres. Ou seja, é um vazio vivo, né? Porque não é que você não está julgando que significa que você está morto ali, não sei de nada. Não é um não julgar desse lugar, né? É um não julgar de verdade. Você observa tudo com equanimidade mental, tem a sua escolha consciente, com verdade, mas sem ir contra nada. Veja um boneco de madeira, ele não tem ego.
não pensa, não tem cobiça, não se apega. Deixe o corpo e os membros trabalharem por eles mesmos, de acordo com a disciplina a qual se submeteram. Se nada dentro de você estiver rígido, as coisas externas irão se revelar por elas mesmas. Mais uma vez vou ler isso. Se nada dentro de você estiver rígido, as coisas externas irão se revelar por elas mesmas. Movendo-se, seja como a água. Parado, seja como um espelho. Responda como um eco. O nada não pode ser definido. O que é mais flexível não se quebra. Gente, é profundo isso. Nada não pode ser definido. E nós, muitas vezes, queremos nos definir. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mais, eu sou menos. Sabe? Compreenda esse lugar do observador. É disso que ele está falando, que a gente já falou um bocado aqui no grupo. Esse é o guerreiro interno. Esse é o lugar desse vazio, vazio completo. Certo? Estou me movendo e não estou me movendo. Sou como a lua refletida nas ondas que vão e vêm. Não é estou fazendo isso, mas a compreensão íntima que isto está acontecendo através de mim ou isto está fazendo por mim. Certo? Ser um canal, né? Você é um canal de bênçãos que passa aí por você e faz por você, né? Quanto mais purificado você estiver, mais Deus te usa, mais o amor te usa, e assim é. A consciência de si é o maior obstáculo para a execução adequada de qualquer ação física. A localização da mente significa sua paralisação. Quando a mente deixa de fluir livremente como é necessário, ela não é mais mente. O imóvel é a concentração da energia em um foco, como o eixo de uma roda, ao invés da dispersão em atividades fragmentadas. O importante é o realizar, não as realizações. Não há o ator, mas a ação. Não há aquele que experimenta, mas a experiência, né? Estou lembrando aqui de um trecho uma vez que eu li do Osho, falando que ser ator era uma das, assim, das profissões mais espirituais que tinha, se não a mais. Porque o ator, ele tinha que experimentar ali o papel, né? Ele tinha que ser muito verdadeiro, mas ele não poderia se confundir com aquilo que ele está atuando, porque ele não é o ator. Imagina, você sai ali do papel do super-homem achando que você é o super-homem, você tem problema. Mas ao mesmo tempo, quando você está atuando como super-homem, você precisa dar o melhor de si para ser o super-homem. Mas existe um observador ali, tem que ter um espaço de observação, sabe? Então, não há o ator, mas a ação. Não há aquele que experimenta, mas a experiência em si. Veja como o Bruce Lee vem quebrando o ego nesse texto dele, como um desenvolvimento de arte marcial, hein, gente? Ver uma coisa sem projetar nela as cores de sua própria preferência pessoal ou seus desejos é vê-la em sua imaculada simplicidade. Olha que bonito isso, né? Você vê uma situação, mas você não está julgando ela. Ah, isso é brilhoso, isso é sombrio, isso... Ei, ver uma coisa sem projetar nela as cores de sua própria preferência. Cuidado com as projeções, né? Veja o sagrado da vida como ela é. A arte atinge seu pico quando se esvazia da consciência de si, esse ego que tanto atrapalha o flow, né? A liberdade chega ao homem no momento em que ele deixa de pensar na impressão que causa, em como será visto. Ai, o que estão achando de mim, né? Então a liberdade chega ao homem no momento em que ele deixa de pensar na impressão que causa. É interessante que ele traz a arte nessa mesma estrofe, né? A arte é uma expressão pura, arte marcial. Imagina que você entra na marcialidade, mas mesmo assim não se reprime, se expressa. O caminho é perfeito, só é difícil para aqueles que escolhem. Mais uma vez eu falo, a vida é nossa melhor amiga.
O caminho é perfeito, só é difícil para aqueles que escolhem. Não goste nem desgoste, então tudo ficará claro. Ignore essas insignificantes diferenças e o céu e a terra serão anulados. Se você quer a verdade clara na sua frente, nunca seja contra ou a favor. A luta entre contra e a favor é a pior doença da mente. A sabedoria não consiste em tentar arrancar o bem do mal, mas em aprender a cavalgá-los com uma cortiça que se adapta ao movimento das ondas. Olha isso que bonito. A sabedoria não consiste em tentar arrancar o bem do mal, mas em aprender a cavalgá-los. Luz e sombra, gente, a gente precisa conhecer. A gente precisa lidar. A gente precisa lidar com a nossa luz, a gente precisa lidar com a nossa sombra, sem exclusão, sem julgamento. Deixe-se levar pela doença, esteja com ela, faça-lhe companhia. Essa é a maneira de se livrar dela. Na minha metodologia, no terceiro passo, na roda dos desafios, de aprender com desafios, né? No segundo, desculpa, que é a coragem para sentir os desafios, nós aprendemos a ficar com as emoções, mesmo difíceis, sem fugir delas. Porque é só assim que a gente vence elas. A gente não vai vencer o medo tendo medo do medo, entende? Não é por aí. A gente precisa aprender a lidar com ele, certo? Uma afirmação é zen somente quando é ela mesma um ato, e não se refere a nada que seja afirmado nela. Não tem preconceitos em cima, ela é pura, né? No budismo não há lugar para o esforço, seja apenas comum, não especial. Prestem atenção, seja comum, não especial. Coma a sua comida, faça a sua digestão, vá ao banheiro e quando estiver cansado, deite-se. Os ignorantes rirão de mim, mas os sábios entenderão. Não defina nada em relação a si mesmo. Passe rapidamente, como se não existisse, e seja quieto como a pureza. Aqueles que ganham, perdem. Não preceda os outros, sempre os siga. Não fuja, deixe acontecer. Não procure, porque acontecerá quando menos se espera. Olha que lindo isso. Não fuja, deixe acontecer. Não procure, porque acontecerá quando menos se espera. Abra mão do pensamento como se não estivesse abrindo mão do pensamento. Observe as técnicas como se não as observasse. Não há uma fórmula fixa de ensino. Tudo que posso oferecer é um remédio apropriado para uma doença em particular. Certo, pessoal? O tal do Jet Kune Do, do Bruce Lee, com algumas aqui leituras minhas. Então, sei que o áudio de hoje ele foi um pouco maior do que estamos acostumados, mas escute como um podcast, né? Numa hora em que você possa assim ouvir com tranquilidade, reflita nessas palavras. E mais uma vez eu falo, isso é arte marcial do viver. Isso é arte marcial do viver. Compreendem o que eu quero dizer? O Bruce Lee traz tudo isso dentro de uma linguagem marcial e ele não é o único, tá? Pouco a pouco eu quero trazer outros mestres. Algumas pessoas já me falaram, Fernando, eu quero ouvir o seu conhecimento também. Eu estou trazendo, tá? Eu estou trazendo junto, mas eu gosto de reverenciar esses mestres que fizeram parte do meu caminho e tanto me inspiram também. Pessoal, deixo aqui minhas reverências, né? Que o sagrado caminho do guerreiro inspire e proteja a nossa prática diária, para que possamos trilhar o caminho do amor, o caminho da união e o caminho da sagrada paz. Que todos tenham um dia abençoado. Reverências ao ser que te habita, Fernando Bellato.